Vamos começar então? Então vamos para a parte 2 de hoje, a gente falar um pouquinho sobre calorimetria indireta. Vocês vão ver que é uma aula que se comunica bastante com a aula de bioenergética. É mais uma aplicação prática do que a gente viu até então, para realmente conseguir utilizar aqueles conceitos de caloria, conceitos de... vocês vão ver que eu vou trazer conceitos novos de RQ, que tem a ver com consumo de carboidrato, consumo de gordura, para dessa forma a gente conseguir prescrever, talvez não nós a dieta, mas conseguir pelo menos prescrever os macronutrientes para o nosso paciente de forma mais precisa. Eu já vou explicar como é que isso funciona, então vamos explicar o que seria a calorimetria indireta. Quando a gente fala de gasto calórico diário, taxa metabólica basal, vocês vão aprender mais para frente que existem uma série de formas de a gente predizer qual que é o gasto do nosso paciente. Então, falando em repouso, o mais comum que a gente utiliza no dia a dia são as fórmulas preditivas. Tem Mifflin, Harris-Benedict, são as duas mais utilizadas, mas assim, são mais de 100, 200 fórmulas disponíveis. E cabe você a conhecer as fórmulas, a aula não é sobre isso hoje, para saber qual que é melhor para o seu paciente. Mas sempre que a gente fala em uma fórmula matemática, a gente está falando de estimativa. A gente está falando de média populacional. Então assim, beleza, você vai fazer... O estudo do Mifflin foi mais direcionado para pessoas com obesidade, apesar que a gente vai ver mais para frente que não é mais preciso. Mas é uma média. Você não pode falar que toda pessoa a fórmula vai acertar 100%. E a calorimetria, ela vai ser um aparelho que ela não vai predizer uma estimativa, ela vai mostrar para a gente qual que é a taxa metabólica basal do nosso paciente. Então, ela vai ser muito interessante para ajuste de dieta, planejamento nutricional, e quando a gente fala do mesmo aparelho, mas voltado ao exercício, você pega o aparelho da calorimetria e coloca esse paciente para correr. Nesse aparelho você faz a ergospirometria, então para prescrição de treino, mas a aula de hoje é só sobre calorimetria, a gente não vai falar da ergospirometria, que apesar de ser a mesma máquina que faz os dois, são exames diferentes, envolvem conceitos diferentes, então não vai ser só a calorimetria na aula de hoje. Então vamos lá, o princípio fisiológico. A gente tem duas coisas, que são duas fórmulas matemáticas que são utilizadas pela calorimetria, que já vem pronta para você. Você não vai precisar fazer nada no exame. Você vai colocar, eu já vou explicar como, mas a máscara no seu paciente, vai fazer o exame e vai sair o laudo pronto, você tem que saber interpretar. Mas como que ele chega nos valores que a gente vai discutir mais para frente. Então, falando de gasto energético, existe essa fórmula de Ware. A calorimetria, ela vai fazer o quê? Ela vai ver quanto de oxigênio, de gás carbônico e de nitrogênio tem no ambiente. Então, na inspiração do paciente, o ar que está disponível e quanto que volta do paciente depois que ele expira. Lembra que eu mostrei as vias metabólicas lá, que quando você pegava um carboidrato, ele liberava 6 CO2, não sei quantos de oxigênio, enfim. Essa relação de gás carbônico e oxigênio que é liberada dentro da mitocôndria na reação, ela vai ser liberada pela respiração do nosso paciente. Então, até uma curiosidade interessante que a gente tem que ter noção, que quando o paciente está se exercitando, o peso que ele está perdendo, as calorias que ele está perdendo é pela respiração, cara. Não é pelo suor, não é pelas fezes, não é pela urina. É literalmente a respiração do gás carbônico, da gordura, do carboidrato que foi utilizado, que é eliminado em forma de gás mesmo, não é modo de falar, é realmente isso. E justamente por ser assim que o nosso corpo funciona, que a calorimetria consegue ver o quanto de oxigênio, o quanto de gás carbônico que entrou em relação ao que saiu, ver qual que é a diferença, então ela vai ver, entrou 21% de oxigênio, saiu 17%, entrou não sei quantos por cento de CO2, saiu mais CO2 do que entrou, calcula o número de moléculas, com isso joga algumas fórmulas e vai falar pra gente o seguinte, vai pegar o VO2, o VCO2, que é a quantidade de oxigênio e de gás carbônico que saiu, multiplicar por essas constantes e vai dizer pra gente o valor exato do gasto do paciente naquele momento, no momento do exame. E tem o RQ. O que é o RQ? É o coeficiente respiratório. Você vai pegar o quanto de volume de oxigênio dividido pelo volume do CO2. Isso já vai ficar mais claro agora que eu vou dar os exemplos especificamente. Mas são essas duas fórmulas que a calorimetria ela vai rodar no seu software, é tudo automatizado, e a partir delas você consegue ter todas as conclusões que a gente vai discutir ao longo da aula. Então vamos lá. Lembrando que eu falei para vocês que vocês tinham que prestar atenção na aula anterior, basicamente só nisso, quando a gente falava de consumo de carboidrato, não só nisso, mas principalmente nisso de carboidrato e de gordura. Então carboidrato. A molécula, como eu falei, C6H12O6, ela vai se juntar com 6 oxigênios e vai formar 6 CO2. O que acontece? A gente então não tem 6 oxigênios? Então joga na fórmula da RQ, 6 oxigênios. Não tem 6 CO2? Joga na fórmula da RQ, 6 CO2. Quanto que é 6 dividido por 6? É 1. Então quando a gente está falando de consumo de carboidrato,
Se o nosso corpo está utilizando apenas carboidrato, o RQ é de 1. Então, quando a gente vê uma calorimetria mostrando que o nosso paciente está com RQ de 1, o que isso quer dizer? Que toda a energia que ele está gastando, ou quase toda a energia que ele está gastando, vem de carboidrato. E a gordura? Tava errado a digitação? Esse é o 2O2. Ah, sim. Perfeito. A gordura, mesma coisa. C6H12, C6H22O2, vai pegar com 23O2 e formar 16CO2. Então joga na fórmula. 16 dividido por 23 dá 0,7. Então quando você fala do RQ da gordura, se o paciente está utilizando primariamente gordura, o RQ tem que ser o mais próximo possível de 0,7. Vocês vão ver que quando tu faz uma ergospirometria no teu paciente, que é o mesmo aparelho, mas em exercício, esse RQ ele não respeita essa regra de 0,7 a 1. O RQ pode dar 1,1, 1,2, até mais que isso. Não vou aprofundar, mas basicamente porque além do carboidrato e da gordura, quando a gente fala de alta intensidade, você consegue usar o lactato, por exemplo, para sintetização de energia, e o desbalanço ali nessa equação fica um pouco diferente, e o RQ ele sobe mais do que 1. Mas pensando em calorimetria, como o paciente está em repouso, você tem que entender isso, de 0,7 a 1, e o teu paciente, então, que está com RQ de 0,7, ele está consumindo principalmente gordura, e o paciente está com RQ de 1, principalmente carboidrato. Perfeito. Antes de a gente aprender a interpretar o exame, a gente tem que entender quando que a gente vai... O que a gente tem que fazer antes para poder avaliar esse exame e falar, não, esse exame foi bem feito, o resultado dele ele pode ser considerado. Então, tem as condições pré-teste. As coisas que você tem que orientar teu paciente antes de fazer a calorimetria para depois você falar, não, essa calorimetria é válida. Se você não fizer isso, cara, você perde a sensibilidade do exame. Então, vamos lá. Jejum. Você tem que estar com jejum de 8 a 12 horas para evitar o efeito térmico dos alimentos ali nessa relação do RQ. Evitar exercício intenso. Mais para frente, você vai aprender sobre EPOC. Então, exercício intenso 24 horas ou moderado 12 horas pode interferir no gasto calórico desse paciente e quando você vai rodar a calorimetria, você vai dar um gasto calórico maior do que o gasto realmente em repouso, porque ele ainda está no efeito de EPOC, que é o gasto calórico após o exercício, digamos assim. Então, o paciente ele tem que estar em repouso nesses intervalos. Cafeína, álcool, tabaco também tem que ser evitados nesses horários ali antes, porque interfere na parte de ventilação, na parte de metabolismo e também pode interferir na sua interpretação do laudo. E você tem que considerar a medicação que o paciente está utilizando para avaliar o exame. Então, por exemplo, se o paciente ele é asmático, ele utilizou o Alene antes do exame, não que você não possa utilizar o Alene antes do exame, mas tem que entender que por conta do mecanismo do Alene, ele pode aumentar o metabolismo de certa forma. Levotiroxina, a mesma coisa. O paciente tem hipotireoidismo, então levotiroxina, isso pode interferir de alguma coisa. Esses medicamentos não contraindicam o exame, mas quando você vai fazer a interpretação, você tem que entender que o metabolismo que deu nesse exame é sob o uso da medicação. Então, se é uma medicação de uso contínuo, que o paciente utiliza no dia, não tem problema. Agora, o paciente, ele, por um acaso do destino, você marcou o exame para ele fazer e ele no dia anterior entrou numa crise de asma, está fazendo salbutamol de 4 em 4 horas. Não é mais interessante você fazer a calorimetria com o cara tendo usado salbutamol 6 jatos, 20 minutos antes do exame, sendo que não é essa a realidade que ele faz no dia a dia, entendeu? Então isso não impossibilita o exame, mas altera o exame, você tem que entender isso para interpretar. E você pode contraindicar por conta do raciocínio clínico que isso pode interferir mais para frente. Durante o exame, já pensando, fiz o preparo, agora a gente vai colocar o paciente na sala. Vocês vão ver que, inclusive, isso até é uma pena, aqui no LEM a gente não faz o preparo adequado, nem para calorimetria, nem para bioimpedância, e muito menos a aplicação durante o teste. A calorimetria, ela foi feita, em teoria, como padrão ouro, para taxa metabólica basal. O que é a taxa metabólica basal? É o gasto que você utiliza para estar vivo sem fazer mais nada. Então, deitado, praticamente dormindo, sem nenhum outro estímulo. Esse é a taxa metabólica basal. Eu já vou mostrar como a gente vai usar isso na prática para calcular dieta, para calcular gasto calórico, mas era para isso. Então, como é que você vai ter que fazer o exame no paciente? Sala com temperatura controlada, então de 22, 21 a 24 graus. Paciente deitado. O teu paciente ele tem que estar calmo, descansado, então tem que ser uma sala confortável. Você vai colocar ele na maca. Alguns minutos antes do exame, vai deixar ele deitado sem a máscara por algum tempo. Você vai colocar a máscara nesse paciente já deitado, vai deixar o exame rolando pelo menos uns 10 minutos, vai descartar todos os dados desses primeiros 10 minutos, porque tem muita interferência. O paciente vai estar com uma máscara estranha, não está acostumado a ficar respirando com um aparelho desses, ele vai estar ansioso, a frequência cardíaca vai subir, o gasto calórico vai subir. Quando o paciente estiver adaptado,
Aí que você começa a avaliar o exame. A gente está falando de um exame que leva meia hora, em uma situação totalmente controlada, com o paciente deitado, quietinho, sem estímulo. Ninguém pode entrar na sala, ninguém pode sair na sala durante o exame. Luz tem que estar apagada, ninguém pode conversar com o paciente. Você vê que na prática, muitas vezes, quando a gente fala de ambiente fora do particular, isso não é o que a gente vê. O paciente ele vai chegar, vai ficar sentado numa cadeira esperando ser chamado, vão chamar ele, vão colocar ele numa nova cadeira, vão fazer o gasto calórico dele sentado na cadeira por 5, 10 minutos e vão dar um laudo. Qual que é o problema disso? Você não vai estar pegando a taxa metabólica basal. Você vai estar pegando o gasto calórico do paciente sentado. Você pode usar isso na prática clínica para algumas coisas? Pode, vou até mostrar como que você faz isso. Mas não é a mesma coisa que taxa metabólica basal. Taxa metabólica de repouso. A gente está falando de outra medida num paciente que ele já está com o metabolismo acelerado por estar ali ansioso, por estar sentado, por estar, enfim. Então, esses preparos, eles são interessantes e são necessários para você conseguir tratar esse exame como um exame padrão ouro. Mas, beleza, fiz o preparo, fiz o exame. Eu quero lançar uma pergunta para vocês, principalmente aí para quem vai querer ter consultório mais para frente. Será que todo aparelho de calorimetria funciona? Todo aparelho de calorimetria realmente é bom? É validado? Vai dar a mesma medida? Quando a gente fala da calorimetria, pensando que a medida que ela está fazendo está correta, ela não erra. É 100% de certeza que aquele é o gasto calórico do paciente, basicamente. A taxa de erro é ridícula. Qual que é o problema? Não é porque ele deu um VO2 de X e um VCO2 de Y que esse é o valor real. O sensor pode estar ruim. O sensor pode ser um sensor de baixa qualidade, seja porque o aparelho está velho, seja porque o aparelho ele é de uma marca pouco confiável. Então, nem toda a calorimetria vai dar o valor real de gasto calórico. Quando a gente fala de estudo, o Deutrac 2 foi a calorimetria validada de forma mais ampla até hoje no mundo. Qual que é o problema? A empresa que desenvolveu esse aparelho não fabrica mais. Então, o aparelho mais sensível que a gente teve até hoje no mercado não está mais em comercialização. A gente tem uma porrada de marca hoje no mercado, eu não vou ficar citando o nome até para, enfim, não ficar criando intriga em nenhuma marca, mas vocês vão ver que, depois eu vou mostrar os valores, o que funciona é caro. Quando a gente fala de marca validada, eu trouxe alguns exemplos aqui de algumas marcas que foram validadas, a Quark, a Omicron, elas têm uma confiabilidade legal. Se vai para marcas mais desconhecidas como CCM Express e S-Covax, que foi feito estudos já tem uma sensibilidade menor, esse erro chega a ser 10%. Eu vou fazer a calorimetria para errar em 10%, eu uso o Harris Benedict. Do meu ponto de vista, não faz sentido você ter uma taxa de erro de 10%, um exame caro para caramba para ele pagar uma fortuna. Então, faz a fórmula matemática e tanto faz, se é para estimar. Quando a gente fala dessas duas marcas ali de cima, a taxa de erro é 1 a 3%. Então, assim, considerando que a própria tabela nutricional tem alguns errinhos, o erro é zero. Você consegue confiar 100%. Tem muita marca, que eu nem coloquei aqui, que sequer tem estudo. Então, o que eu recomendo? Se algum dia você tiver um consultório e quiser ter uma calorimetria, se o teu ponto de vista de ter calorimetria é para prescrever conduta e não só marketing, cara, vai no PubMed e pesquisa, validação de calorimetria tal. Você vai encontrar isso e vai ver qual que é a taxa de erro. E como que se valida uma calorimetria? Isso é uma pergunta que eu tinha e eu não sabia. Você vai comparar com a Deutrac? Você vai usar alguma coisa de validação externa? É só uma validação interna, ela com ela mesma? Então, tem várias formas. A Deutrac, igual eu falei, é o padrão ouro, então você pode fazer uma validação de uma calorimetria pegando fiz uma marca X de calorimetria, eu quero ver se ela é boa no mercado. Eu vou pegar 10 pacientes e vou fazer Deutrac e vou fazer a minha marca randomizado em qual você vai fazer primeiro, faz tudo junto, na mesma manhã, com o mesmo preparo, tudo bonitinho e ver se tem a mesma medida. Isso é uma forma de fazer, tem estudo que acontece dessa forma, mas não é a forma ideal. Como que a gente consegue ter 100% de certeza que a calorimetria está validada? Você pega um composto que você já sabe quanto de carbono, quanto de oxigênio, quanto de nitrogênio que tem nele, e você queima ele, e todo o gás exalado vai para a calorimetria. E você vê se o valor que deu na calorimetria é o valor exato que deveria ter dado do ponto de vista bioquímico. Então, por exemplo, você pega metanol, você pega propano, se não me engano, eles também usaram em alguns estudos, metanol, propano, isso. Você vai ter o valor exato. Se a calorimetria der o valor que a reação bioquímica devia ter dado, cara, você tem certeza que a calorimetria tem 100% de acerto. Porra, ela variou em 1%, então você supõe que no corpo humano também vai ter uma acurácia de 1%. Outra forma, ver validade interna. Você não vai comparar ela com outros aparelhos, mas você pega o mesmo paciente e faz exames sequenciais para ver se, quando você faz sequencialmente, os valores são sempre os mesmos.
O metabolismo do paciente não pode, uma hora ser 1.300, depois 1.800, depois 1.500, não faz sentido. Então tem uma validade interna e uma validade externa, é necessário para você dizer que esse aparelho ele é legal. Aqui tem mais uma coisa que a gente tem que falar. Perfeito, a calorimetria está validada, foi considerada legal, mas como que essa calorimetria ela vai avaliar os gases? Todo aparelho é igual, todo sensor é igual? Quando você começa a entrar nesse mundo para entender como é que funciona o sensor da calorimetria, você vai ver que tem vários tipos de sensores que vão medir a quantidade de CO2, de oxigênio de formas diferentes. Mas, em suma, tentando simplificar bastante, são duas formas principais que ele vai medir. O paramagnético e reações químicas. Dentro de reações químicas, tem várias formas de fazer isso. Paramagnético é um aparelho eletrônico que, através de questões de eletromagnetismo, ele vai ver cadeia de elétrons e, a partir disso, vai conseguir medir quanto de CO2 e quanto de oxigênio que tem. Esse é um aparelho caro pra caramba. Eu vou mostrar para vocês alguns orçamentos que eu fiz aqui para aula, valores reais que foram feitos há 2, 3 dias atrás. Mas esse aparelho tem uma vantagem que é o seguinte. Cara, ele dura muito. Como é um aparelho eletrônico, o que vai acontecer? Queimou o aparelho, você tem que trocar o sensor. Beleza. Mas ele não desgasta no sentido de tem um número X de exames que você pode fazer. É igual o iPhone, você vai comprar ele não vai durar a vida inteira. Mas não tem um número fixo de, não, em 1 ano você tem que trocar. Cara, teoricamente ele pode durar enquanto você cuidar dele, a bateria estiver funcionando. Mesma coisa o sensor paramagnético. Agora, o outro tipo de sensor, que são as células químicas, é diferente. Ele ele vai oxidar, literalmente, o sensor ele vai meio que fazer uma reação de oxidação para ver quanto de O2, quanto de CO2 que vai ter nele, e ele vai gastando matéria-prima. Geralmente esse tipo de sensor dura 1 ano. Então você tem que todo ano ir lá e comprar um sensor diferente e trocar o seu aparelho. Uma coisa que você tem que fazer sempre antes de cada exame é ver se o teu sensor está 100% preciso. Então, se você for na Nulen, você vai ver o seguinte, tem várias formas de você calibrar pré-exame. No LEM, a calorimetria que a gente tem ali, vai ter um tanque de CO2, um tanque de O2 e um tanque de nitrogênio. O próprio aparelho vai ligar o tanque de CO2 para dentro do sistema. E, se é 100% de CO2, ele vai ter que vir um valor X de VO2 ali. Se esse valor for até 1% de diferença, acho que aqui no LEM é até 3, se eu não me engano. Você considera legal, esse aparelho está bom, esse sensor está bom. E a mesma coisa com o CO2 e com o nitrogênio. Se começa a variar mais que isso, já pensa em trocar o sensor. Então isso é uma coisa que você vai ter que fazer no seu dia a dia. Em teoria, antes de cada exame tem que ser feita essa calibração para se garantir que o valor é real. E daí, quanto que vai custar para você ter esse tipo de aparelho? Então eu fiz um orçamento aqui. Você vê que no mercado nacional tem calorimetria por R$40 mil. Porra, mas não tem uma validação, não tem um estudo, e eles não mandam trocar célula com regularidade. Supostamente seria um paramagnético. Quando a gente vai para o mercado validado de estudos realmente robustos, igual eu mostrei, cara, uma calorimetria vai a partir de 170 mil quando ela só faz em repouso, a 290 mil quando ela faz ergospirometria. É um valor alto, é um investimento absurdo. Quando você vai ver em questão de sensor, por exemplo, esse sensor aqui, do GFC, do QNRG Max, enfim, ele vai custar quase 14 mil para trocar. Então, todo ano, você vai gastar 14 mil no seu sensor. Você quer ter uma calorimetria no seu serviço? Você tem que entender que, para você realmente poder considerá-lo padrão ouro, você vai gastar. Você vai gastar uma nota para comprar e todo ano você tem que ficar trocando o sensor. Pensando que você vai ter que ter tanque de oxigênio, tanque de nitrogênio, tanque de CO2 para todo dia, antes de cada exame calibrar, é mais um custo de manutenção que você vai gastar para trocar o tanque a cada 2 semanas, a cada 1 mês, depende do volume de exame que você vai fazer. Então esse é um exame que, quando a gente fala do ponto de vista teórico, cara, ele é o padrão ouro, ele é fantástico. Eu vou mostrar algumas implicações clínicas que isso traz, mas do ponto de vista prático, você tem que ter grana, não é uma coisa que você consegue trazer de forma populacional. É uma coisa de um consultório mais elitizado ou de um serviço como o nosso que tem. Então eu pergunto, faz sentido utilizar a calorimetria? E eu quero fazer uma lembrança para vocês. A gente está na USP. Aqui é a USP. Cara, a gente não está fazendo a pós-graduação numa Unisquina de final de semana. A gente está na melhor instituição da América Latina. A gente tem estrutura aqui e lá no nosso LEM a gente tem como fazer calorimetria, por exemplo. E eu acho absurdo a gente poder utilizar esse tipo de coisa e eu acho interessante sim que a gente use no nosso dia a dia, tendo em vista que se for para usar Harris Benedict, irmão, você manda no chat GPT que ele vai ser melhor que você. Ele vai ser muito mais rápido que você. Então, se for para tu ficar calculando coisa com formulazinha assim e considerar que esse é a conduta máxima,
a tua posição como médico do esporte fica muito limitada. Por que o paciente vai pagar uma consulta contigo ou vai vir aqui no LEM para saber a taxa metabólica basal, sendo que ele joga isso no chat GPT e vai dar o valor exato, entendeu? Então eu acho que vale sim a pena. Mas o que os estudos falam? Não importa a minha opinião. O que importa é o que realmente tem na literatura e se faz diferença ou não você estimar por fórmula ou utilizar a calorimetria. Então eu trouxe esse primeiro estudo aqui, que ele fez o seguinte. Ele pegou pacientes obesos, isso aqui é só paciente obeso, e rodou todas essas fórmulas aqui em relação à calorimetria. E viu qual era o erro médio, viu qual era o risco de viés, viu qual era a porcentagem máxima, a porcentagem mínima de erro, e a gente vê o quê? Em média, essas fórmulas elas são mais ou menos ok. Mas só que o problema de se avaliar a média. Elas vão variar, vamos aqui os valores exatos. Vai variar de 70 a 400 calorias, de 28 a 500, 600 calorias. É bastante já de média. Mas enfim, qual que é o problema de se avaliar a média? Se você num paciente errou 500 para baixo e no outro paciente errou 500 para cima, a média de erro é zero. Então, você já começa a ver que a média de erro não é um bom parâmetro para você ver se a fórmula é boa ou não. Então vamos ver qual que é a média não, mas a variação. Então ela erra, por exemplo, de 30 para baixo a 30 para cima, 30%. Você erra de 40% para baixo a 27% para cima. Você vê que independente da fórmula, independente do paciente, se é obeso, se é sobrepeso, se é peso normal, cara, pode variar de 1.000 calorias para baixo e 1.000 calorias para cima, de forma individual. E você não sabe se o paciente está falando ali, ele está na média, ele é um outlier para cima ou outlier para baixo. Então, do ponto de vista prático, as fórmulas, elas são fórmulas estimativas. Não tem uma precisão realmente 100% confiável. Pelo menos em obesos, que foi o que esse estudo mostrou. Aqui nesse lado vai ter homens, do lado de lá mulheres. Se vocês quiserem depois dar uma olhadinha nos slides, conferir cada valor. É interessante você comparar por fórmula. Aqui eu dei um zoomzinho para facilitar. E a gente vê que essas variações elas são importantes. Agora em atletas, muda alguma coisa? Acho que é o próximo. A gente vai ter então uma série de fórmulas que foi avaliada para essa meta-análise, em que ele mostrou o seguinte, ele avaliou um pouco diferente nesse estudo. A meta-análise ela fez o seguinte, considerou que até 10% de variação era ok, e a gente não precisaria, consideraria equivalente à calorimetria. E jogou os dados aqui nesse lado. Então você vê que a depender da fórmula, então o Cunningham, 54% dos indivíduos teve uma precisão de até 10% de variação. Então 46% variou mais de 10%. Então a gente vê que do ponto de vista prático, a gente tem, a depender da fórmula, de 80, que foi a mais precisa, aqui a TENRAF, até, sei lá, 19% só dos pacientes tendo uma precisão pela fórmula matemática. Então, cara, mesmo para atleta, você vê que a fórmula ela não tem precisão. Você pode usar ela no seu dia a dia, não tem problema, mas assim, é um tiro que pode errar bastante. Mas isso muda desfecho? Porque vamos ser honestos, a maioria dos pacientes não está nem aí. Você vai prescrever dieta calculadinha bonitinho, o nutricionista vai prescrever dieta calculadinha bonitinho. O cara não vai pesar o alimento, o cara ele não vai ter exatamente mandou consumir 70 e tantos gramas de carboidrato no café da manhã. O cara ele só vai comer o pãozinho dele com não sei o quê. Então assim, será que isso muda desfecho na prática? Ou será que isso é só coisa para alimentar o seu ego e, porra, não faz diferença? Algumas pesquisas tentaram avaliar isso. A maioria das pesquisas que a gente tem, infelizmente, foi feito com paciente crítico em ambiente hospitalar. Eu já vou trazer em paciente obeso. Quando a gente fala de estudo randomizado, duplo cego, bonitinho, você pega um número X de pacientes que estão ali em ambiente de terapia intensiva. Para metade deles, você roda a prescrição de dieta por estimativa de gasto calórico, por fórmula matemática. Outra metade você roda por calorimetria. Você vê que tempo de internação muda, você vê que desfecho de mortalidade em curto prazo muda. Então, assim, preservação de massa muscular muda, a gente tem aqui os valores certinho, depois quem quiser dar uma olhadinha, mas prescrever dieta baseada em calorimetria preservou, aqui ó, perdeu 9% de massa muscular, enquanto por fórmula perdeu 29% de variação ali. Então você vê que faz diferença, em terapia intensiva faz diferença, se você tem acesso ao aparelho você vai utilizar. Pra gente se importa? Não importa. Isso é para nutrologista que trabalha em ambiente hospitalar. Eu trouxe mais por curiosidade. Aqui tem mais um estudo que avaliou uma questão de mortalidade. Você vê que mortalidade em curto prazo muda, em longo prazo é indiferente. Mas é interessante já, você vai fazer o teu paciente aumentar um pouco a sobrevida, é uma coisa a se discutir,
Mas não vamos entrar nesse mérito, a gente não está aqui para tratar paciente em terapia intensiva, isso fica mais para o nutrólogo. Mas Ixi, bugou aqui. Enfim. Se voltar ele tira a imagem? Não importa, era para a imagem aparecer depois, mas não tem problema. Mas e paciente obeso? Muda desfecho? A gente consegue emagrecer mais um paciente por prescrever uma dieta por calorimetria? Esse é um estudo que tem muitos vieses, eu já vou explicar certinho, mas que buscou responder essa pergunta. Como é que eles conduziram esse estudo? É um estudo retrospectivo, então eles pegaram um grupo de prontuário ali e avaliou o seguinte, era de profissionais que tinham a calorimetria no serviço e que iriam prescrever a dieta com a calorimetria ou com as fórmulas preditivas. E a escolha por usar ou não a calorimetria foi feita pelo profissional em conjunto com o paciente. O paciente comprou a ideia, estava disposto a pagar o exame, realmente achou que era interessante, fazia com calorimetria. O paciente falou, não, prefiro não fazer o exame, só me prescreve a dieta. Ele prescrevia com as fórmulas preditivas. Então tem um viés de seleção claro aqui. O paciente que está disposto a pagar pela calorimetria, certamente ele está mais engajado do que o que não está. É importante a gente ter essa noção na hora de interpretar o estudo. Mas por outro lado, quando a gente vai para a vida real, é assim que funciona. O paciente que vai no seu consultório utilizar a calorimetria, que vai estar disposto, independente se é efeito placebo ou se é feito pela questão de pressão de dieta, se ele perder mais peso por ter feito a calorimetria, independente se é placebo ou não, ele perdeu mais peso. Então, de certa forma, a gente não invalida totalmente o resultado desse estudo. O que eles viram em 18 meses? Cara, a perda de peso com a calorimetria foi muito maior do que a que prescreveu a fórmula. Chegou a 8 quilos a mais. Enquanto quem fez com fórmula perder em média 3 quilos, aqui foi coisa de 11 quilos de média. Isso só com a dieta. Então, assim, é uma perda ponderal muito significativa. Pode ter sido pela questão do placebo junto? Com certeza pode. Mas a questão, igual eu falei, esses pacientes perderam mais peso e mudou o desfecho. Então, é interessante, claro. 315 para calorimetria e 100 e pouco para a fórmula, se não me engano. Com certeza. Não, exatamente. E isso torna até mais interessante o perfil de paciente que você vai atrair para o seu consultório. Então, você tem uma calorimetria, querendo ou não, vai trazer um paciente mais engajado. Sabe quanto eles pagaram para fazer a calorimetria? Ah, não sei, porque acho que é da Itália esse estudo, se eu não me engano, não tenho a menor ideia. Mas... Não, esse aqui sim. Esse aqui sim, porque foi análise prontuária retrospectiva, não foi um estudo conduzido para isso especificamente. Tem 1000 vieses por conta disso. Aqui, no Brasil, no LEM eu acho que é 150 ou 200 reais, mas... Uhum. Exatamente, exatamente. Sim, sim, sim. Oi? Ah, não. Não, foi avaliar a perda de peso. Eu digo que quando consultaram os pacientes, não, entendeu? Tipo, eram prontuários ali desse grupo de profissionais. Eles pegaram, tipo, uma USP da vida. Retrospectivo. Exatamente. Eles procuram, por exemplo, aqui no HC vamos supor que tem um serviço de nutrição que funciona ali no LEM. E daí eles têm a calorimetria e cobram 200 reais para o paciente. E funciona assim há 5 anos. O estudo fez basicamente isso. Pegou os dados dos últimos 5 anos, dos pacientes que estavam consultando aqui no LEM, e viu quem fazia dieta só por fórmula e quem fazia por calorimetria e avaliou como é que foi a perda de peso. Observacional, retrospectivo. Exatamente. Sim. Tem viés. Uhum. Ideia pro LEM aí. Não tem na literatura o que tem em paciente de terapia intensiva, infelizmente. Sim. Perfeito. E quais, agora que a gente já entendeu o que é a calorimetria, se vale ou não a pena usar, fica a critério de cada um entender se vale ou não a pena usar. Mas o que a gente vai ter de resultado no exame, como que a gente vai interpretar, como que você vai fazer o laudo e como que você vai aplicar no teu dia a dia.
Então, ele vai medir o VO2, que é o consumo de oxigênio, o VOCO2, que é o consumo de gás carbônico, e vai rodar o RQ. E esse RQ, ele pode de 0,7 a 1. O RQ de 0,7 está usando principalmente gordura, o RQ de 1 está usando principalmente carboidrato. O que é normal em repouso com o paciente deitado bonitinho? Pelo menos 70% de consumo de gordura. Ele vai ter que estar com o RQ o mais próximo possível de 0,7. Esse é o fisiológico, isso é normal. Começou a ver que o RQ é muito alto, 0,9 principalmente, a gente já tem um conceito na literatura chamado inflexibilidade metabólica. O indivíduo ele não tem um metabolismo tão eficaz para consumo de gordura. Não tem muito estudo dizendo como que a gente trata a inflexibilidade metabólica, mas é um conceito que tem na literatura e via de regra seria mudança de estilo de vida, treino, dieta, não tem uma intervenção específica para isso. Mas você viu que o paciente está com RQ de 0,9, em repouso, cara, você consegue ter nitidamente uma visão que esse paciente é um paciente metabólico. Deve ter resistência insulínica, deve ter uma série de outras coisas ali junto, o metabolismo dele tá ruim. Outra coisa que ele vai avaliar, o gasto calórico em repouso. E esse gasto calórico você vai comparar com as fórmulas matemáticas. A partir da comparação, esse aqui é a próxima. A partir da comparação você consegue chegar em algumas conclusões. De literatura mais clássica, a gente usa o intervalo de 10%. Então, até 10% de variação pela fórmula que você utiliza, você considera que esse paciente tem um metabolismo normal. Se ele gasta 10% a mais do que a fórmula predizeu, do que a fórmula dizia que ia gastar, o gasto real foi maior, você vai sugerir que ele tem um metabolismo acelerado, e se ele gasta 10% a menos, você vai sugerir que ele tem um metabolismo mais lento. Isso diverge. A gente tem aquele estudo dos fenótipos da obesidade, aquele estudo mais clássico, que a gente já discutiu na neurologia algumas vezes. Naquele estudo especificamente, eles colocaram como ponto de corte 96% para homens e 94% para mulheres de variação. Então, de 4% a 6%, e não esses 10% que é o mais clássico, para definir que o metabolismo estava baixo, né? Então, isso vai variando de acordo com a literatura, mas, enfim, você consegue ver a variação do valor estimado em relação ao valor real a partir dessa análise. E como é que você vai aplicar no teu dia a dia? Existem duas formas, porque você não gasta sua energia deitado. O teu paciente ele tem uma vida, ele fica sentado, ele caminha, ele treina. Então, o gasto calórico em repouso não é o gasto calórico do dia. Você não vai prescrever uma intervenção nutricional baseada no gasto calórico em repouso, e sim no gasto calórico total. Então, pensando em chegar na maior precisão possível, até esse exemplo eu peguei no livro do Newton Nunes, o fisiologista lá do INCOR, que fala de ergospira, essas coisas, o que ele propõe? Você faz calorimetria com o paciente deitado, depois você sente esse paciente e faça calorimetria com o paciente sentado, depois você faça com ele em pé, e se você quiser complementar, você pode fazer uma ergospirometria. A partir daí, você vai ter o valor exato de quanto que ele gasta em cada uma das posições, você faz uma média. Pô, esse cara, ele vai... Vamos pro próximo aqui. Ele vai ficar... Aqui. Ele vai ficar 7 horas dormindo, ele vai ficar trabalhando em pé por 12 horas, porque é uma professora que está ali o dia inteiro caminhandinho, em pé dando aula, vai ficar sentado 5 horas, você vai multiplicando o que ele está gastando por hora, pelo que você viu na calorimetria, e você chega no gasto calórico real. Se ele faz exercício, você pode até fazer a própria ergospirometria e ter o valor real, e assim, você vai ter 100% de precisão no gasto calórico. Você precisa fazer isso para todo mundo? É o que o pessoal faz? Não, o pessoal faz em taxa em repouso, e nem para Mifflin, Harris Benedict, o pessoal faz isso, né? Ninguém fica calculando METs sentado, METs em pé, METs para prescrever o gasto real. O que o pessoal na prática geralmente costuma fazer é isso aqui. Você vai multiplicar por um fator de correção, que é o fator atividade. Então, pessoas normais, sedentárias, você multiplica por 1,2. O cara que trabalha em pé o dia inteiro, treina pesado, faz 2 treinos por dia, multiplica por 1,9. Atletas de ultra endurance, você pode chegar até 2,4 de multiplicação pelo fator de correção. Isso aí é do teu feeling, não tem uma questão totalmente tabelada de qual multiplicador que você vai utilizar. Mas assim, é importante você saber dessa forma, que é o que a gente vai acabar utilizando no dia a dia. Seja por fórmula preditiva, seja por calorimetria. Dificilmente você vai ter esse cuidado de fazer um exame de 1 hora de duração do teu paciente sentado, em pé, aí deitado, aí correndo, aí fazendo musculação. Seria o mais preciso? Seria, mas demandaria tanto tempo e tanto recurso que tornaria o exame financeiramente inviável para praticamente todas as pessoas, né? Então essa seria a alternativa mais prática. E calorimetria